Robôs. Neste vídeo vamos falar de as principais técnicas para consultar dados numa base de dados com SQL. Portanto, não vamos falar de criar base de dados, nem de criar tabelas, nem inserir registros, nem nada disso. Vai ser só mesmo selects e tudo aquilo que nós podemos utilizar dentro de select para fazer queries complexas, para fazer queries úteis, desde wheres, orders, distintos, depois agrupações, agregações, joins, CTEs, operações de conjuntos, etc. Então, a base de uma consulta no SQL é o select. Portanto, quando estamos a escrever select, nós podemos escrever à frente do select as colunas que nós queremos selecionar da nossa consulta, portanto, aquelas que nós queremos ver no nosso resultado. Depois temos o from, que justifica simplesmente a tabela da qual nós queremos selecionar dados. Depois temos o where, que pode ser uma ou mais condições que nós queremos que os nossos dados verifiquem para que eles sejam retornados. E depois temos order by, e vamos ter outro, que seria simplesmente a ordem dos resultados. E podemos ordenar por uma coluna também. Ou mais colunas, também podemos ordenar por mais. Então temos aqui um exemplo. Podemos selecionar, por exemplo, o título e o preço da tabela livros. Já agora, neste vídeo eu vou utilizar sempre este mesmo exemplo de base de dados, que é 3 tabelas. Tem a tabela autores, que tem simplesmente um ID, um nome e um país. Temos a tabela livros, que tem um livro, tem o ID do autor do livro, tem o título do livro, um género, um preço e um ano de publicação. E depois temos uma tabela vendas, que tem simplesmente o ID da venda e que refere o livro dessa venda. Tem uma quantidade também, porque pode alguém comprar mais do que um livro de uma só vez. Tem uma data e tem um cliente, que é simplesmente vai ser o nome do cliente, não é mesmo uma tabela à parte. Vai ser esta tabela, é simples, e para os exemplos de hoje vai ser esta que vou utilizar. E então nós podemos selecionar o título e o preço da tabela livros, e o que isto nos vai dar vai ser algo deste género. Portanto, vai-nos retornar para todos, porque nós aqui não temos nenhum tipo de condição a especificar que resultados nós queremos, por isso vai retornar simplesmente todos os resultados da tabela e vai-nos dar um resultado deste género. Portanto, o where permite-nos filtrar linhas com base em condições. E nós temos vários operadores, tanto de comparação quanto de lógica. Portanto, eu aqui no where posso escrever condições complexas, como por exemplo com ands, com ors e com nots. And é o i, portanto vai retornar apenas linhas em que as duas condições sejam verdade, o or em que apenas uma delas seja verdade e o not em que a condição seja falsa. E nós podemos combinar estas de várias formas. E depois as condições em si. Portanto, de comparação, por exemplo, preço ser maior do que 15, como está aqui neste exemplo, podemos usar o maior, o menor, o maior é igual, o menor é igual, igual, ou o menor maior, que é o diferente. Isto, já agora este vídeo vai ser mais para SQLite. Pode haver algumas diferenças em relação a outros SGBDs, mas a sintaxe toda que eu vou dizer aqui funciona em SQLite. É, digamos, a principal em que me vou focar, mas a esmagadora maioria das coisas funcionam em qualquer outro SGBD. Uma coisa que nós vamos fazer no select é escrever logo a seguir distinct. E o que isto faz é, olha para todos os registros e retorna apenas os registros únicos. Portanto, se nós tivermos registros repetidos, quando eu digo registro não é só uma coluna. Ele não vai simplesmente, neste caso, o registro inteiro é só uma coluna, por isso ele vai retirar os repetidos dessa coluna. No entanto, o distinct olha para registros inteiros. Portanto, dentro dos próprios registros podem na mesma haver duplicados. Neste caso, nós temos livros, pode haver vários livros com o mesmo género, e nós estamos a selecionar distinto género, e assim nós temos apenas os géneros possíveis para todos os livros, ou os géneros em que há pelo menos um livro, e não temos repetidos. Se nós selecionássemos simplesmente, podíamos ter repetidos, podíamos ter romance, poesia, ficção e romance, outra vez, dependendo dos livros que estão na nossa base de dados. O order by, mais uma vez, ordena os resultados. Podemos escrever, portanto, uma coluna ou mais colunas, mas pelo menos uma coluna. E depois podemos ordenar sempre ascendentemente ou descendentemente. Quando queremos ordenar para estar em cima o maior, em baixo o menor, vai ser descendente e ascendente ao contrário. Portanto, neste caso, se eu selecionar título e preço, livros, order by preço descendente, já agora, quando não escrevemos nada, é ascendente, é a pré-definição. E, portanto, ascendente é ASC e descendente é DESC. Neste caso, dava-nos assim os resultados ordenados de cima para baixo. E colocando várias colunas, a primeira vai ser sempre a primeira a ser ordenada, portanto, vai ordenar, neste caso, primeiro por género, e depois, se houver livros com o mesmo género, vai ordenar pelo preço. E depois nós podemos continuar, e a seguir a este preço descendente, nós podemos pôr vírgula, name, ascendente, e depois ir ordenar por ordem alfabética do nome. Portanto, podemos ter várias colunas no nosso order by. O like é para texto, para strings no caso, que nos deixa especificar uma pesquisa mais fuzzy. Portanto, eu posso utilizar 2 símbolos especiais, que é a percentagem. Mais uma vez, isto é no SQLite, noutros SGBDs isto muda. Isto é uma das coisas que muda noutros SGBDs. No SQLite só temos estes dois, que é o % e o underscore. O %
simplesmente simboliza qualquer sequência de caracteres. Portanto, se eu pesquisar um título que seja tipo percentagem pedra percentagem, a percentagem pode ser nenhum caractere ou pode ser quaisquer caracteres. Portanto, neste caso, aquilo que apareceria seria o único livro que temos na base de dados que dá match a este título é a jangada de pedra. Portanto, tem vários caracteres atrás de pedra e tem 0 caracteres à frente de pedra, mas lá está, a percentagem pode ser 0 ou mais caracteres. E o underscore é um único caractere, por isso, se eu quisesse, por exemplo, não sei, alguma coisa que tivesse masculino e feminino e que um terminasse em O ou o outro terminasse em A, e se eu quisesse numa só query ver os dois, eu podia meter o nome e depois underscore antes do O ou do A, ou em vez do O ou do A, que assim selecionava os dois. Também selecionava mais, lá está, mas era uma forma útil. Se eu tivesse uma coisa que tivesse, por exemplo, números ou letras e eu quisesse especificar um número específico, lá está, podia usar o underscore. No select, normalmente especificamos as colunas todas que nós queremos, portanto, select nome, vírgula, ano de publicação, vírgula, não sei o quê, mas também podemos especificar simplesmente um asterisco que seleciona todas as colunas de uma dada tabela. Ou, quando nós estamos a portanto, fazer a nossa query, no select podemos colocar também os nomes das colunas e podemos renomeá-las, para se nós quisermos que depois no resultado apareçam nomes mais bonitos ou intuitivos, ou se nós tivermos uma query complexa em que os nomes fiquem todos abstratos e todos um bocado independentes uns dos outros, nós podemos mudar o nome de cada coluna que nós queremos ver no resultado com o as. Portanto, aqui temos, por exemplo, o título as, título do livro, preço as. Este exemplo não é muito interessante, mas vamos ver exemplos mais à frente em que convém mesmo ter este as. Mas lá está, este as é, por exemplo, válido aqui onde eu quero ter o preço com IVA e meto preço vezes 1,23 e eu não quero guardar isso como, portanto, se eu não colocasse nada à frente, se eu não especificasse o as, o nome da coluna ia ser tipo preço vezes 1,23, que não ajuda muito. Por isso nós podemos fazer este tipo de especificações. E lá está, como tínhamos visto naquele exemplo ainda agora, podemos também fazer cálculos nas colunas. Por exemplo, se nós quisermos um preço com 10% de desconto e mostrar na query, podemos. Há várias funções também que nós podemos utilizar. Por exemplo, o ABS, que é o valor absoluto. Portanto, se o número for negativo, passa a positivo. Se for positivo, mantém-se positivo. Temos o round, em que nós especificamos round, abrir parênteses, depois o nome da coluna, por exemplo, neste caso preço, e depois vírgula 2, fechar parênteses, e se arredondar com 2 casas decimais. Depois temos o length, que retorna o comprimento de uma dada string. Temos o upper e temos o lower, que converte uma dada string ou a tudo maiúsculos ou a tudo minúsculos. E há outra, uma destas são as principais. Portanto, conseguimos fazer cálculos nas colunas e ter resultados mais personalizados. Agora vamos a uma perguntinha. Se quiserem podem pausar o vídeo nas perguntas e tentar resolver vocês. É isso, portanto eu vou colocar na descrição os comandos para vocês rodarem se quiserem ter exatamente esta base de dados, que tem os 3 create tables e depois tem 3 inserts para cada tabela ter meia dúzia de dados. Portanto, escreve uma query que retorna o título, o género e o preço de todos os livros publicados depois de 1990, ordenados pelo preço, do mais caro para o mais barato. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é que eles querem que nós respondemos? O título, o género e o preço. Então, vou colocar isto maiorzinho. Select título, género e preço, from. E agora eu vou colocar em diferentes linhas, mas não é obrigatório. De onde é que nós queremos ver isto? Todos os livros. Então, from livros, publicados depois de 1990, portanto, where pub, neste caso chama-se ano_pub, portanto, ano, pub, e for depois de 1990, portanto, maior de 1990. E eles querem uma ordem específica que é pelo preço do mais caro para o mais barato. Então seria order by, preço, descendente, e se nós virmos isto, vemos que na verdade só há um, que é o Insight sobre a cegueira, que custa 19,99 e que tem um género romance. E é isso que é suposto. Vamos continuar agora. Então, nós no from não precisamos de selecionar apenas uma tabela. Nós, quando selecionamos várias, aquilo que vai fazer é o produto cartesiano, por isso vai combinar todos os registros de uma com todos os registros de outra. Então, se nós tivermos uma tabela com 5 livros e 5 autores e nós fizermos esta query aqui, vamos combinar cada um dos 5 livros com cada um dos 4 autores e por isso vamos ficar com 20 registros, que não é particularmente útil em grande parte dos casos. Há casos em que é útil fazer um produto cartesiano, mas na maioria dos casos nós não queremos, né? E nós, se queremos selecionar livros e autores, normalmente seria o livro e o seu autor. E já vamos ver como fazer isso. Nós isso fazemos com o inner join. Ou também podemos fazer com o from, só que com um where. Já vamos ver isto em mais detalhe. Portanto, eu vou escrever aqui código. Portanto, vamos ver que eu quero selecionar, por exemplo, o título e o nome do autor.
como é que eu faria isto? Eu vou fazer primeiro da forma com o where. Então selecionava das duas tabelas, que tabelas é que nós estamos aqui a referenciar, o título e o autor. Portanto, o livro e o autor, no caso. Portanto, livros e autor. E depois, nós precisamos aqui de uma condição que nos restrinja cada livro a seu autor. Então, nós vamos utilizar o livros.autorid a ser igual ao autores.id. .autorid. E é esta condição aqui, e agora estes campos vão ter que ser mudados. Quando nós estamos a referir-nos a várias tabelas, convém sempre utilizar na esquerda o nome da tabela ou um prefixo, que nós já vamos ver como é que utilizamos, mas o nome da tabela, por exemplo, para nos referirmos especificamente ao campo. Portanto, neste caso, se eu quero selecionar o nome do livro, seria livros.título, e depois o nome do autor seria autores.nome. E executando aqui já temos o título e o seu nome correspondente. Portanto, isto é uma forma, só que não é a forma mais limpa, digamos assim. Nós vamos ter sempre uma tabela primária. Neste caso, a nossa tabela primária é um bocado os livros, porque nós queremos ter um registro por cada livro. E então aquilo que nós vamos fazer é tirar daqui os autores. E depois, em vez deste where, vamos colocar inner join e a outra tabela, que seria autores. E depois o inner join, nós temos de dizer aonde é que nós queremos dar join. Qual é que é a condição do join. E por isso escrevemos aqui o on. E isto é mais limpo, porque depois nós podemos fazer mais inner joins e vamos ter as condições sempre à beira da tabela que nós queremos ligar. Isto é a mesma coisa do que aquilo que nós fizemos. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Só que em queries mais complexas vai ser um bocado mais simples de perceber e de olhar para o código. No entanto, sim, o que dá para fazer com um, dá para fazer com o outro na maioria dos casos. Portanto, basicamente o que faz o inner join é simplesmente combinar as linhas em que esta condição é verdadeira. Quando diz combinar linhas, é literalmente combinar as linhas. Portanto, se eu colocasse aqui um asterisco para selecionar tudo disto, o que ele vai fazer é literalmente, portanto, vai ter uma linha com tudo, com os dois registros, basicamente, juntos. E por isso, se nós selecionarmos tudo, nós vamos ter dois autor-IDs. Um é o autor-ID que nós tínhamos no livro e o outro é o autor-ID da tabela autores. E por isso, se nós simplesmente selecionarmos tudo, nós vamos ter esses duplicados. Por isso, quando temos inner joins, convém usar sempre este tipo de coisas. Portanto, selecionar sempre as colunas específicas que nós queremos, ou os campos específicos que nós queremos. E é isso. Portanto, estes aliases era aquilo que eu estava a referir-me, porque escrever sempre livros ou autores acaba por ficar um bocado grande. Portanto, nós, a seguir às tabelas que nós temos, a seguir às tabelas que nós selecionamos, eu posso escrever, por exemplo, livros L, e depois autores A. E depois, quando me quero referir a essa tabela, eu posso simplesmente escrever L ponto ou A ponto, e assim fica tudo muito mais simples, tudo muito mais pequeno. E funciona da mesma forma. Estes não só são úteis, como muitas vezes são necessários quando duas colunas têm o mesmo nome. Por exemplo, neste caso, se eu escrevesse aqui só... já agora, eu aqui também não precisava de escrever... eu podia deixar assim, e isto funcionava na mesma. Porque título e nome são únicas nas duas tabelas. Por isso eu não precisava nem de meter L ponto, nem livros ponto. É sempre uma boa prática, deixa tudo muito mais explícito, digamos assim, mas não é obrigatório. Há casos em que é obrigatório, por exemplo, se eu quisesse selecionar o autor ID, que é aquela tabela, ou aquela coluna, no caso, que nós vimos que era repetida nos dois, se eu fizer isto, ele vai dar erro porque é ambíguo, ele não sabe de qual das duas tabelas eu quero o autor ID. Por acaso é igual, por isso não fazia diferença nenhuma ser de uma ou de outra, mas eu tenho mesmo que especificar que eu quero, por exemplo, da tabela livros ou da tabela autores, que mais uma vez daria igual. E eu posso também selecionar as duas, que também me aparece assim. Mas lá está, é sempre a melhor prática escrever sempre na query do que é que nós nos estamos a referir, ou a tabela que nós nos estamos a referir. E podemos usar estes aliases para deixar isso mais simples, ou ocupar menos espaço. E também é obrigatório, portanto, não só quando duas colunas têm o mesmo nome, mas também quando utilizamos, por exemplo, a mesma tabela duas vezes. Eu posso fazer um inner join, vou copiar aqui este código. Neste exemplo, eu vou ter um inner join do livro com livros. E o que isto vai fazer é dar-me pares de livros que têm o mesmo autor. Portanto, eu tenho livros L1 e faço inner join com livros L2, onde o autor é o mesmo e onde esta condição aqui é simplesmente para não ter repetidos. Porque vamos imaginar que eu retirava esta condição. Eu ia ter repetidos, portanto ia ter o ensaio sobre a cegueira, a jangada de pedra, e depois ia ter a jangada de pedra e o ensaio sobre a cegueira. E também vou ter o problema de, ok, o mesmo livro tem o mesmo autor que esse mesmo livro. Portanto, também o que eu podia fazer era AND ser diferente, portanto, o ID do livro da esquerda ser diferente assim, do ID do livro da direita, e se resolvia-me esse problema. No entanto, tenho duplicados, lá está. Vou ter o ensaio sobre a cegueira juntamente com a jangada de pedra, e a jangada de pedra com o ensaio sobre a cegueira.
E se não for isso que nós queremos, se nós não queremos esses pares duplicados, nós podemos usar ou maior ou menor, porque assim não só vai ter que ser diferente, para ser maior tem que ser diferente, para ser menor tem que ser diferente, como só um par vai ser inserido. O par que tem o ID maior primeiro ou o par que tem o ID menor primeiro. Portanto, posso colocar tanto maior quanto menor. Os resultados vão ser diferentes, porque o livro 1 e o livro 2 vão trocar, mas só vamos ter um par. E lá está. Aqui é preciso usar na mesma o L1 ponto e o L2 ponto. E aqui nós nem podemos utilizar livros. Nós precisamos mesmo destes aliases porque a tabela é literalmente a mesma. Portanto, nós não podíamos dizer livros.título é livro 1 e depois livros.título é livro 2. O compilador do SQL ficava confuso. Agora, não existe só o inner join, também existe o left join, que inclui todas as linhas da tabela da esquerda, mesmo sem correspondência. Portanto, a tabela da esquerda que é a nossa original do from, ou aquela que está em cima dela. Portanto, neste caso vai parecer igual, neste exemplo, porque eu não tenho nenhum livro sem autor, mas imaginando que eu tinha um livro sem autor, esta query dava-me todos os títulos dos livros. Portanto, ele dava mesmo todos os livros, independentemente se eles tinham autor ou não, e aqueles que tinham autor, eles colocavam aqui o nome. Aqueles que não, ia aparecer, por exemplo, nulo. Enquanto que se fosse no inner join, se um livro não tivesse um autor, esse livro não aparecia nos registros. Com o right join é o contrário. Portanto, se eu tiver na mesma isto, vai aparecer todos os autores. Se eu colocar aqui right join, mais uma vez aqui o exemplo vai ser igual, porque não tenho registros suficientes, mas vão aparecer todos os autores sempre e pelo menos uma vez, e aqueles que não têm nenhum livro, aqueles que têm vários livros iam aparecer várias vezes, mas aqueles que não têm nenhum livro iam aparecer na mesma uma vez e iam aparecer com o título a nulo. Na maioria dos casos, o left join é mais usado do que o right join, e o inner join, por sua vez, é mais usado do que o left join. Mas lá está, há casos e casos, e às vezes o right join é útil. Também existe o full outer join, que é simplesmente todas as linhas de ambos. Portanto, pode ter nulos na esquerda, pode ter nulos da direita, desde que haja pelo menos ou o valor da esquerda ou o valor da direita, vai haver um registro. Agora vamos falar de agregação, ou agrupar dados e conseguir algum tipo de estatística a partir desses dados. Portanto, no SQL há várias funções que nós podemos utilizar para resumir dados em grupos. Temos, por exemplo, o count, e eu vou pegar neste exemplo. Portanto, select count asterisco, simplesmente conta os registros, simplesmente. Eu no count posso especificar uma tabela, por exemplo, livro ID. Isto ia dar na mesma 5, porque cada livro é único. Mas se eu quiser contar registros, eu meto simplesmente um asterisco, que assim não me preocupo com o que é que eu tenho que contar, é simplesmente conta qualquer coisa, conta o número de registros. As total de livros. From livros, isto vai-nos simplesmente contar a quantidade de livros que existem, neste caso são 5. Existem outras funções, por exemplo, a soma, portanto eu posso selecionar a soma do campo quantidade das vendas. Se eu for aqui à nossa vendas, eu tenho um campo para cada registro, que é a quantidade. E portanto, se eu quiser contar o total de itens que já foram vendidos, eu posso fazer um select sum de quantidade from vendas. Também existe o average, que nos diz simplesmente a média, que neste caso dá 16,79. Este average com aqueles dois que já vimos anteriormente, já dava para fazer. Podemos fazer, por exemplo, um sum de preço a dividir pelo count, asterisco, e isso ia nos dar na mesma, exatamente o mesmo valor. Portanto, o average nem é muito preciso. Podemos simplesmente pegar na soma a dividir pela quantidade. E há outros. Há, por exemplo, o mínimo, que retorna o valor mínimo do registro daquela coluna. Existe o máximo e passa um bocado por aí. E com estas funções de agregação, nós também usamos o group by, que é para agrupar linhas com valores iguais. Portanto, se nós quisermos, por exemplo, um número de livros que cada género tem, nós podemos selecionar o género, que é aquilo pelo qual nós vamos agrupar. Convém sempre selecionarmos por aquilo que nós vamos agrupar. Convém, é um bocado obrigatório. Não consigo pensar em exemplo em que não seja relevante selecionar aquilo pelo qual nós agrupamos. Portanto, o género e o count, portanto, a contagem de registros desse género, dos livros, e agrupamos pelo género. E o que isto faz é literalmente, para todos os livros, primeiro agrupa em géneros e depois cada género vai ter os seus registros e depois conta cada um dos registros de cada um dos géneros. Portanto, em grupos. Não conta globalmente, conta em grupos. Conta para cada grupo. E lá está. Se eu selecionasse aqui género de título do livro, né, para saber o título do livro que tem esse género, isto são resultados que não servem para grande coisa, porque na verdade este título há mais livros. Lá está, aqui temos dois livros em poesia. Há 2 livros que têm o género poesia.
mas só nos aparece aqui no título a viagem. E como é que ele escolhe? Bem, nós não sabemos muito bem, depende. Pode ser um bocado tipo o primeiro a vir, pode ser o último a vir. Portanto, este título aqui é um bocado irrelevante. E vai ter sempre dados um bocado esquisitos, inválidos. Portanto, como em sempre, que estamos a usar um grupo, vai ter sempre só lá as funções de agregação todas que nós quisermos e o valor pelo qual nós queremos agrupar. Neste caso é o género, portanto convém ter lá só o género e a função de agregação. Vamos a mais uma pergunta. Então, escreve uma query que retorne o título do livro, o título do livro, o nome do autor e a quantidade total vendida de cada livro, ordenado pela quantidade total de maior para o menor. Então, primeiro o título do livro, portanto select l.título. Eu normalmente sempre assim começo uma query e agora a.nome e a quantidade total vendida, portanto v. Isto agora já teria de ser uma função de agregação, que no caso seria a sum da v.quantidade. E então a tabela principal vai ser a tabela de livros. Lá está, temos sempre uma tabela principal e depois já sabemos aqui que vamos ter que agrupar por cada livro. Neste caso eu vou agrupar simplesmente pelo título, mas é uma melhor prática agrupar pelo ID. Então agora vamos fazer os nossos inner joins. Portanto, primeiro os autores, onde o l.autorid for igual ao a.autorid. E depois vamos fazer outro inner join com as vendas. Eu vou-lhe dar o nome de V. E vamos olhar para a estrutura das vendas. Portanto, tem simplesmente um livro ID. E então vai ser aí nessa. Portanto, v.livro.id é igual ao l.livro.id. Agora rodamos e já temos. Eu agora posso renomear esta tabela aqui, ou esta coluna aqui, como quantidade, que fica melhor. E assim temos o título, o nome do autor, para todos os livros e a quantidade que cada um deles teve de vendas. E faltava só aqui depois o order by, que é quase sempre a última coisa a ser feita. Order by, quantidade, descendente. E lá está, temos primeiro um ensaio sobre a cegueira, depois a jangada de pedra, a mensagem e depois continua. Portanto, aqui este sum v.quantidade está a somar a quantidade de todas as vendas daquele certo livro, porque é aquilo que nós temos no inner join e é aquilo que nós temos aqui no grupo by. Estamos a agrupar todos os resultados pelo livro. Quando temos um grupo by e nós queremos filtrar os resultados, portanto, se eu neste caso quisesse, por exemplo, só livros em que a quantidade seja maior do que 2, por exemplo, eu podia tentar, posso escrever aqui where quantidade maior do que 2 e ele por acaso funciona. Eu acho que não devia funcionar. Ou melhor, isto está a funcionar, só que a quantidade que ele está aqui a ver não é a quantidade que eu quero, porque aqui lá está, tem 4 e 3 e não é esta a quantidade que eu quero 5 e 4, acho eu. Isto está a ver a quantidade de uma só venda e por isso eu podia colocar depois do grupo by, não podia, porque o where tem de ser colocado antes do grupo by. Então nós vamos ter sempre o where, grupo by e depois vamos ter uma nova coisa que é o having. E o having é simplesmente o where, só que para grupos. E aqui, sim, eu já posso escrever having quantidade maior do que 2, em que aqui sim temos os resultados que nós queríamos. E, portanto, sempre que nós queremos filtrar grupos e não registros, portanto, nós quando temos grupo by, queremos filtrar por esses resultados, vamos sempre colocar no having. Para aqui temos um exemplo, por exemplo. Portanto, lá está, o where filtra linhas antes de agrupar e o having filtra grupos depois de agrupar. Vamos a mais uma pergunta, então. Para cada autor, calcula o número de livros e o preço médio dos seus livros. E mostra apenas autores com mais do que 2 livros, ordenado pelo número de livros. Neste caso, a tabela principal vai ser autores. Vamos lá começar, então. Select, o que é que nós queremos? Queremos o número de livros. N livros pode ser. Eu vou escrever aqui um NES e agora aqui vou deixar umas reticências para preencher depois. Preço médio. Preço médio. E então, a nossa tabela principal vai ser autores. E nós queremos fazer um left join, porque nós queremos que apareça o registro, mesmo que aquele autor não tenha nenhum livro escrito. Neste caso não queremos, porque queremos apenas autores com 2 ou mais livros, por isso não fazia diferença. Mas convém na mesma ter o left join em vez do inner join. Left join então, livros. Eu vou colocar aqui estes aliases para ficar mais simples. E então no left join vamos colocar que queremos ter o l.autorid igual ao a.autorid. E se eu rodasse isto, falta preencher aqui, portanto o número de livros vai ser simplesmente a contagem de livro ID, por exemplo, ou l.livro ID. E depois
preço médio vai ser simplesmente o average do preço, L.preço. E eu posso mostrar também o nome do livro, que é simplesmente para, ou melhor, o nome do autor, portanto A.nome. E depois aqui em baixo falta-me o quê? Falta-me o grupo by, A.nome, porque nós queremos agrupar pelo autor. E neste caso já temos aqui, o José Saramago é o único que tem 2 livros e tem um preço médio de 19,49. E o que pedia mais era ordenado, mostra apenas autores com 2 ou mais livros, portanto, lá está. Agora temos que escrever aqui o heading, número de livros maior do que 2, ou melhor, 2 ou mais, portanto maior ou igual a 2. E no final, ordenado pelo número de livros de maior para menor, portanto, order by and livros descendente. E rodando isto, vemos que neste caso é só o Saramago que tem mesmo, mas é isso. Uma outra coisa que nós podemos fazer que está aqui é simplesmente arredondar o nosso average price. Ele no caso, neste DB Browser já está a aparecer só com 2 resultados, só com 2 casas decimais. Pode às vezes não aparecer, por isso se quiserem podem escrever round aqui, portanto round, abrir parênteses, depois aqui à direita colocar vírgula 2 e fechar, que já arredonda o preço médio se quiserem só ter até aos cêntimos. Agora vamos a subqueries, que são basicamente selects dentro de selects. E então nós podemos ter este exemplo em que nós queremos ter livros mais caros do que a média. Então nós selecionamos o título e o preço, por exemplo, da tabela livros, onde o preço for maior do que a média. Como é que nós sabemos a média? Metemos lá entre parênteses e fazemos uma nova query para conseguir apenas a média. E quando nós usamos isto assim, portanto, quando nós temos, por exemplo, uma coluna maior do que uma subquery, essa subquery tem que apenas retornar uma coluna e um registro. E neste caso é isso que acontece. Portanto, este average vai fazer com que seja apenas um registro, portanto vai dar average a todos os registros, vai torná-lo só um, e como só temos o average e não temos outras colunas a selecionar, vai ser só uma coluna também. E portanto, se nós mudarmos isto, podemos mudar isto, vai-nos dar o ensaio sobre a cegueira, o peregrino e a jangada de pedra, que são os 3 livros que têm o preço maior do que a média dos preços. Se nós, em vez de termos apenas um registro, tivermos vários registros na subquery, nós podemos usar o in ou o not in. Portanto, se quisermos ver títulos de livros de autores de Portugal, nós podemos fazer isto que está aqui, portanto, selecionar o título dos livros, onde o autor ID estiver, e depois temos que passar mais uma vez uma subquery, que é na mesma só uma coluna, só tem uma coluna na mesma, mas esta aqui já pode ter vários registros. Portanto, neste caso, nós selecionamos todos os IDs de autores em que o país seja Portugal. E então isto vai-nos dar tipo uma lista de IDs de autores, e este in simplesmente retorna todos os que estão nessa lista. Portanto, vai dar true para todos os que estão nessa lista. E o not in é o contrário. No SQL existe também o exist e o not exist, que verifica se a subquery retorna alguma linha. Portanto, lá está. Nós as subqueries podemos usar com igual se tiver só uma coluna e um registro, com o in ou not in se tiver uma coluna mas vários registros potencialmente, ou 1 ou 0 também. Ou se nós quisermos avaliar se essa subquery tem ou não algum registro, usamos o exists ou not exists. Portanto, neste caso, select title from livros, where exists, select 1. Eu podias colocar aqui outra coisa qualquer. O 1 é simplesmente para fazer um registro com valor 1, e o nome 1, que é simplesmente não interessa. É tipo, eu não quero saber do que é que isto retorna, eu só quero que tenha registros, para depois o exists, se tiver registros, ele simplesmente avalia esses registros da forma mais rápida possível. E é para isso que normalmente se utiliza aqui o 1, mas podia-se colocar outra coisa qualquer aqui. Porque o que importa é que vai haver uns ou não vai haver uns. Portanto, onde exista algum registro em que haja uma venda daquele livro. Isto é basicamente para selecionar os livros que já foram alguma vez vendidos. Se estão na tabela vendas, se há pelo menos um registro na tabela vendas com aquele ID de livro, então ele foi vendido. Se não existe, é porque nunca foi vendido. Podemos usar as subqueries, não só como estávamos a usar, que é no where, mas podemos usar também no from, como, digamos, uma tabela virtual que nós criamos. Portanto, neste caso, eu tenho aqui o select interior, que seleciona o título, o preço, e o preço com IVA, que faz aqui umas contas e consegue o preço com IVA. E, se eu quisesse, eu podia colocar isso tudo dentro do from, entre parênteses, e depois dava-lhe um nome, como se fosse uma tabela, digamos assim. Livros com IVA seria o nome desta tabela, se eu depois a quisesse referenciar. E depois, eu aqui fora já posso usar as colunas que eu tinha definido aqui no where, que normalmente não posso. Portanto, isto tudo reduz um bocado a repetição e para queries mais complexas torna tudo um bocado mais fácil. Também posso usar subqueries no select. Mais uma vez, quando estou a usar uma subquery no select, vai ter que ser também apenas um registro e uma coluna. Portanto, neste caso eu estou a selecionar o título e também quantas vezes ele foi vendido. Não quantas vezes foi vendido, mas a quantidade de vendas distintas desse livro e
tenho, portanto, estes resultados. Se eu quisesse as vezes que foi vendido, mesmo isto neste caso está um bocado enganador, mas depende de como tivermos a considerar uma venda, quantidade vendida, como é que eu fazia agora para dizer a quantidade vendida em vez disto? Eu escreveria, aqui em vez de count asterisco, eu podia escrever a soma da quantidade, ou de v.quantidade. E assim já temos mesmo a quantidade vendida. Mas lá está, quando está no select, nós temos que ter em conta que essa subquery tem mesmo que retornar apenas uma linha, um registro, e uma coluna só. Vamos a outra pergunta. Então, lista o título e o número de vendas de cada livro, mostra apenas livros que foram vendidos mais do que uma vez. Portanto, select, título e o número de vendas. E o número de vendas, agora vamos fazer uma subquery. O número de vendas seria, então, select. Eu vou continuar aqui a query antiga primeiro, portanto, livros, L. Número de vendas, N vendas, pode ser. Então nós vamos colocar aqui select, count, asterisco para números de vendas individuais. Se quisermos a quantidade, mais uma vez era. Isto é um bocado o mesmo exemplo anterior. Mas dá para ver outra vez. Selecionar a contagem de linhas da tabela vendas, v, where, v.livreid é igual a l.livreid. E é isto. Só que depois pede também mostrar apenas livros que foram vendidos mais do que uma vez. Neste caso vai ser só o ensaio sobre a cegueira. E nós aqui já podemos colocar aqui where, n vendas, maior do que 1. E aqui está. Portanto, aqui temos duas opções, que é a primeira, subquery no select, como eu fiz. E aqui em baixo podíamos repetir ou não portanto, a quantidade de vendas. Ou podemos fazer também uma subquery no from, em que selecionávamos depois o título e vendas. E no from em si fazíamos, portanto, esta query mais complexa do select, com from, com o left join. E depois, finalmente, o grupo by com a contagem de vendas de cada um. As duas eram válidas. Eu acho esta aqui mais simples, mas vai depender do caso. Agora, há alguns operadores de linhas, barra de conjuntos, que vale a pena utilizar, ou pelo menos saber, que são o union. Portanto, eu posso ter dois selects. Eu vou agrupar aqui. Portanto, se eu quiser todos os nomes de clientes, ou todos os nomes de autores de Portugal, juntamente com os nomes dos clientes das vendas. Eu posso fazer isto, que é ter um select dos nomes e depois o union, que vai simplesmente juntar as linhas. Não vai juntar linha a linha, vai adicionar às linhas a coisa de baixo. Se eu escrevesse union all, isto ia dar mais registros, porque nós podemos ter clientes com autores que têm o mesmo nome. Isso pode acontecer, o union all não retira os duplicados, enquanto que o union não insere os duplicados de um para o outro, digamos assim. Insere só únicos. E depois existe também o intersect, que é simplesmente aqueles que são iguais. É como se fosse o union all, exceto o union, acho eu. Portanto, neste caso o intersect não dá nenhum, porque eu não tenho nenhum cliente com o mesmo nome com o autor. No último caso até, falta-me referir, este union tira mesmo os duplicados. Portanto, neste caso nem existe nenhuma correspondência entre este e este. No entanto, há vários clientes que são repetidos. Por isso a Maria Costa, por exemplo, fez várias compras. No entanto, só vai aparecer aqui uma vez porque eu fiz o union e não o union all. Se eu fizer o union all, é que vai aparecer as vezes todas. Portanto, se nós temos 6 vendas, portanto vão aparecer aqui 6 vezes os clientes e depois mais os 2 autores portugueses. O intersect, lá está, se nós tivermos um cliente que tem o mesmo nome que um autor, ia aparecer esses registros aqui, neste caso. Não aparece porque não tem. E finalmente existe o except, que vai retornar todos os de cima, exceto os de baixo. Portanto, vai tirar os de baixo aos de cima. Por isso vai basicamente dar elementos que estão apenas na query de cima. Ou elementos que estão apenas na primeira query. Portanto, se eu quiser todos os autores que não publicaram nenhum livro depois de 1990, posso fazer esta query aqui. Em que, portanto, seleciono todos os autores e depois retiro os autores que já publicaram algum livro depois de 1990. Agora, no SQL existem valores nulos. E nós, quando estamos a criar uma tabela, nós podemos criar cada uma das colunas como sendo possível ter um valor nulo ou não sendo possível ter um valor nulo. E depois, nós quando estamos a comparar, se nós queremos ver se um registro é nulo, nós temos que usar o isNull e não o igual a null. Isto aqui está errado. É importante saber que nas agregações e nas comparações, os valores nulos são ignorados. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, o select average preço e houver alguns preços nulos, aquilo vai simplesmente fazer o average dos preços que não são nulos. Não vai contar os preços nulos. E em comparações, mais uma vez, se nós tivermos só, por exemplo, preço maior do que 10,
o nulo nunca vai sequer entrar na equação. Aquilo que nós podemos fazer é, se nós quisermos incluir os nulos, podemos escrever preço maior do que 10 ou o preço é nulo. Então vamos a mais uma pergunta. Para cada cliente, lista o nome do cliente, o número total de compras feitas, o total gasto e o livro mais caro comprado. Então vamos começar logo aqui, select nome, número de compras feitas, total gasto e o livro mais caro. E agora este seria das vendas e no final já sabemos, vamos ter que ser um group by v.cliente. E aqui em cima já sabemos que o nome do cliente vai ser simplesmente v.cliente, as nome, vamos guardá-lo como nome mesmo. Agora, as compras feitas serão simplesmente a contagem de registros para cada um. Vamos não contar com a quantidade, porque isso seria a quantidade de livros comprados e não a quantidade de compras feitas. Então aqui vamos colocar um count asterisco como as compras feitas. Depois o total gasto seria a soma da quantidade vezes o preço. E agora nós não sabemos o preço diretamente. Por isso vamos ter que fazer um inner join, onde o v.livreID, no caso de especificar a coluna, neste caso a coluna não, tabela, que vai ser a tabela livros, onde o L.livreID é igual a v.livreID, e portanto aqui em cima já temos agora acesso, portanto v.quantidade vezes L.preço. E depois o livro mais caro, que seria simplesmente o máximo do L.preço, e acho que é isto que é pedido. Ordena por total gasto, ok, falta-nos ordenar. Order by total gasto, é isso, total gasto. De maior para menor, portanto, descendente. E é isso. Vamos rodar aqui a query, alguma coisa aqui está mal. Falta aqui o on, pronto, é isso. Ou não é isso? L.preço. E falta aqui também o alias. Pronto, é isso. Aqui já temos, portanto, a Maria Costa e o João Silva. Vamos ver só se isto está certo. Sim, está certo. Portanto, já temos, a Maria Costa fez 2 compras, gastou 101,94 e o livro mais caro que comprou foi de 18,99. É isso. Agora, vamos a CTEs, que são basicamente tabelas temporárias que nós definimos com o id e que nós podemos usar na nossa query. Isto tem alguns benefícios, fica mais legível, não sei o quê. Muitas vezes podem ser substituídas por subqueries, mas se essa subquery tiver de ser repetida muitas vezes, mais vale meter tudo numa CTE, dar-lhe um nome e assim usamos sempre esse nome. Portanto, neste caso vamos ter uma query, ou uma subquery, ou uma CTE, que CTE significa Common Table Expression, expressão de tabela comum. E portanto, neste caso, o que nós vamos ter? Vamos selecionar o ID de livro, o título do livro e o total de vendas desse livro. Portanto, agrupado, fazer um left join, etc, etc. E depois, nós aqui fora, a seguir ao ID, nós podemos utilizar aquilo que já temos aqui na subquery, portanto, total de vendas. Selecionamos mesmo como se fosse uma tabela, a vendas por livro. Portanto, damos aqui o nome, vendas por livro, e depois podemos usar mesmo como se fosse tabela e filtrar e fazer tudo o que nós queremos como se fosse mesmo uma tabela mesmo. Mesma tabela mesmo. Pronto. Podemos ter várias CTEs, nós só vamos ter um ID e depois selecionamos as CTEs com vírgulas e depois eventualmente temos a query. E neste caso podemos ter, por exemplo, autor de livros, em que temos o autor e a quantidade de livros, e depois temos o autor vendas, em que temos o autor e a quantidade de vendas. E temos essas duas queries separadas e depois nós podemos, cá fora, fazer simplesmente selecionar o autor de livros e fazer um join com o mesmo autor. E assim já temos, por exemplo, o número de livros que eles fizeram e o total vendido, que seria uma query complexa, mas tornamos em várias queries mais simples. Mais uma vez, este não é o melhor exemplo, porque a query em si seria bastante simples até. Mas em queries mais avançadas, isto pode vir a ser útil mesmo. Vamos agora a um exemplo. Portanto, defino duas CTEs, livros vendidos e a média de vendas, e depois lista livros com vendas acima da média, mostrando no título, vendas é a diferença para a média. Portanto, vamos fazer aqui uma CTE chamada livros vendidos e outra chamada média vendas, as isto tudo. Portanto, livros vendidos, cada livro com o seu total de vendas e a média de vendas por livro. Mais uma vez, então estes dois já sabemos, já percebemos que vai ser tudo grupo by L.id ou L.livreid. Portanto, vamos selecionar primeiro o livre ID, o L.título e o seu total de vendas. Portanto, o total de vendas seria simplesmente count v.vendaid. Vamos fazer aqui um left join, vendas, v, where
mais uma vez, eu estou aqui a usar o left join porque pode haver livros que ainda não tenham vendas. Eu quero na mesma que esses apareçam aqui como registros. E portanto vamos dar um left join onde v.livreid é igual a l.livreid. E agora vamos testar aqui e vamos selecionar tudo de livros vendidos. Falta aqui o from. E cá está. Vamos colocar aqui tipo total de vendas. Pronto, já temos cada livro ligado ao seu total de vendas. E aqueles que não foram vendidos nenhuma vez, eu vou apagar aqui um registro. Ou vou, por exemplo, criar um novo livro. Portanto, eu vou dar só insert livros. Por exemplo, livro teste. E pronto, já inserimos. E agora se eu rodasse outra vez, ia aparecer aqui no total de vendas 0. Se eu não usasse o left join, se eu usasse o inner join, não aparecia aquele 0. Portanto, é essa a diferença. E agora, uma coisa que podia acontecer é muitas vezes, se vocês usarem estes agrupamentos e se não tiver nenhum, vai aparecer nulo. E aquilo que vocês podem fazer sempre que vem um nulo e querem ter um valor tipo 0 em vez de nulo, é usar o coalesce, que é mais uma função, coalesce, e vocês metem lá dentro aquilo que pode ser nulo e depois metem vírgula e aquilo que vocês querem que substitua o valor nulo. Neste caso o coalesce tem de ser mesmo minúsculo, não sei muito bem porque, eu acho que ele pode ser maiúsculo, mas pronto, é basicamente isso. Às vezes pode também dar jeito. Por exemplo, se eu usasse aqui um sum e se eu não colocasse o coalesce, e se eu somasse em vez do venda ID, se eu somasse por exemplo a quantidade, eu já ia mesmo obter aqui nulo em vez da soma. E eu acho que neste caso faz mais sentido ter 0 quando não há nenhuma venda do que nulo. Então usamos o coalesce para isso. E então já temos os livros vendas, ou melhor, os livros vendidos. E agora vamos fazer a média de vendas. Portanto, mais uma CTE. E agora vamos selecionar. Portanto, o que é que eles querem? A média de vendas por livro. Seria simplesmente selecionar. Aqui vou voltar a ter o count, porque é o que faz sentido. Vou selecionar o average do total de vendas. E vou usar a subquery que eu fiz mesmo em cima. Select average total vendas. From livros vendidos. E aqui posso dizer a média de vendas. E depois posso selecionar a média de vendas. E aqui está, a média de vendas é 1.0. 1.0 porque eu adicionei ali o livro teste, se calhar eu vou agora tirar. Portanto, delete from livros para livro ID igual a 6. Aqui está. Pronto, e agora a média já fará mais sentido. Já será tipo 1.2. Pronto, já temos agora a média de 1.2. E agora aquilo que pedia o exercício é lista livros com vendas acima da média. Portanto, agora simplesmente seria selecionar todos, ou por exemplo o L.título só, dos livros vendidos, where, e agora a nossa venda, que nós demos o nome de total de vendas, ou o nosso total de vendas, nós demos o nome de total de vendas, where total de vendas, seja maior do que, e agora vamos usar uma subquery, select média vendas from média vendas e aqui L.título. Certo, não é o L.título, é só o título. E aqui está, apenas o ensaio sobre a cegueira tem um total de vendas acima da média. E temos a nossa query acabada. Só que não porque diz para mostrar o título, as vendas e a diferença para a média. Portanto, vamos selecionar o título, o total de vendas e a diff e a diferença para a média. Nós vamos escrever aqui o total de vendas menos a média. Aqui vou colocar só a média que é para ser mais simples. E assim já temos o nosso ensaio sobre a cegueira, que tem duas vendas e uma diferença em relação à média de 0.8. Podemos também colocar a diferença a ser absoluta, para se um fosse menor do que a média, mas com a condição de baixo já sabemos que isso nunca vai acontecer. Por isso deixamos assim. E aqui está a nossa query finalizada. Agora, as CTEs podem ser também recursivas. Portanto, ter uma query que seleciona dela própria. A sintaxe é esta, mas é mais simples ver um exemplo. E já agora são muito utilizadas para gerar sequências, de 1 até não sei quantos. Também, por exemplo, a sequência de Fibonacci, ou para também explorar árvores, em que temos, por exemplo, categorias, que depois têm subcategorias, essas subcategorias têm subcategorias, e nós queremos ver, por exemplo, todas as que são filhos daquela categoria, recursivamente. Temos que usar uma destas. Depois podemos também explorar grafos, as conexões entre nós, etc. Vamos ver um exemplo simples, que é este. Então, nesta CTE, nós damos o nome de números e começamos com, digamos, o caso base, que é, ok, começa com 1. Por isso, esta CTE vai ter simplesmente uma coluna, que é a coluna num, e vai começar com o valor 1.
e depois damos esse 1 e depois juntamos esse 1 a esse 1 o quê? O resultado da seleção do número mais 1 da tabela de números na mesma, enquanto o número for menor do que 5. Portanto, este aqui é, digamos, o nosso caso de paragem. É o where menor do que 5. E aqui está o nosso passo recursivo, que é o from números, que está a referenciar mais uma vez a própria função, a própria query. E assim temos os números de 1 a 5. Um exemplo em que isto se calhar é mais útil temos, por exemplo, uma tabela de categorias, em que temos uma categoria, um ID da categoria, o ID da categoria pai e um nome. E então nós podemos, por exemplo, explorar toda a hierarquia da categoria de ficção, por exemplo. E então nós fazemos uma categoria tree, começamos com, portanto, a selecionar a ficção mesmo, portanto a categoria em que o nome é ficção, selecionamos o ID da categoria, o nome e o nível, portanto, basicamente a depth em que nós estamos. Então selecionamos das categorias inicialmente, mais uma vez, isto é o caso base, e depois juntamos isso tudo com a seleção da categoria, do nome, do nível mais 1, portanto estamos a ir mais um nível para dentro, das categorias em que temos a categoria pai igual à categoria em que estamos. E neste caso sim é bastante útil termos uma CTR recursiva, algo que seria muito mais difícil, e nem sei se possível, sem uma CTR recursiva. Agora, esta pergunta é bastante simples, eu vou só mostrar o resultado, portanto, uma CTR que liste todos os números de 5 até 50, seria muito parecido, portanto selecionamos 5 como um número inicial, no nosso caso base, e depois selecionamos sempre o número mais 5 dessa mesma CTR, enquanto o número é menor do que 50. Agora, algumas coisas também úteis, por exemplo, o case, nós podemos fazer um select, em que depois temos um case, e depois temos basicamente, é um if, como se fosse um switch, em que nós vamos ter uma coluna que depende de outras coisas, e podemos ter, por exemplo, um case, quando o preço for menor do que 14, coloca o valor dessa coluna a barato. Quando for menor do que 18, mete a média. Caso contrário, mete a caro. E depois podemos ter, vamos ter o end, e depois podemos na mesma dar no nome, vai ser uma coluna como outra qualquer. E temos aqui o exemplo do resultado. Ensaio sobre a cegueira caro, viagem média, mensagem barato. Pronto. Também é útil neste tipo de casos. Podemos usar o case com agregações, que é extremamente poderoso. Portanto, mais uma vez, aquela coisa de usar uns quando nós não queremos saber do registro, também é muito interessante. Aqui, por exemplo, temos o total de vendidos para cada género e podemos ter o total de vendidos para cada género de livros caros, de livros baratos. Podemos dividir assim. Portanto, vamos ter o count de livros caros, portanto, em que case, quando o preço for maior do que 16, então 1, caso contrário, nada. E quando não tem nada, não cria registro, basicamente. E depois o livro baratos vai ser o contrário, portanto, menor ou igual em vez de maior. E isto é extremamente poderoso. Vamos agora a este exercício. Então, para cada cliente calcula o número de compras, o número de compras com livros caros, o número de compras com livros baratos e o total gasto. E mostra apenas clientes com pelo menos 2 compras. Então, select e vamos ter que fazer aqui um grupo by v.cliente. Já sabemos isso, já sabemos também que vai ser um select do n compras caras. Eu posso dividir select assim, que acho que faz mais sentido. N baratas e também o total gasto. Portanto, o total gasto já sabemos que vai ser a soma da v.quantidade vezes o l.preço. E então agora temos que fazer o quê? Temos que fazer o nosso from, vendas e o nosso left join. Eu vou usar também aqui o coalesce outra vez, porque vamos usar o left join. Muitas das vezes em que usamos o left join vamos também ter de usar o coalesce, ou convém usar o coalesce. Neste caso, o livros, onde l.livreid for igual a v.livreid. E agora vamos selecionar também então o número de compras, que seria... Eu vou mostrar também o nome do cliente, portanto v.cliente, esse nome inicialmente, porque é importante. E então vamos selecionar o número de compras, que seria simplesmente count asterisco ou v.vendid. Depois o número de caras, que vamos usar um case então. Case when, portanto, o preço do livro for maior do que 17, then 1, end. E depois a mesma coisa, só com menor ou igual aqui. Falta tirar ali a vírgula. E aqui está. Agora, mais uma vez, tem aqui nulos, por isso aquilo que eu vou fazer é meter aqui um coalesce, portanto, coalesce disto tudo com 0, e aqui também. E já temos aqui então, a Ana Santos fez uma compra cara,
aqui por acaso alguma coisa está mal porque a Maria Costa... certo, falta-me aqui o count. Portanto, tem que contar a quantidade de registros em que isto acontece. Falta isso. E aqui está. No caso, nós tendo o count já nem precisamos do coleste porque o count já mete 0. Tem os parênteses a mais. Pronto, já é isso. Depois, se quisermos mostrar-vos, tem apenas 2 contas, ou pelo menos 2. É o having, o nosso número de compras maior do que 2, ou maior ou igual do que 2. E aqui está aparece apenas o João Silva e a Maria Costa. Tem cada uma compra cara e uma compra barata. E lá está, isto pode ser bastante útil, este case. Uma coisa extremamente importante antes de acabar o vídeo é dizer que a ordem de execução não é a ordem de escrita. Aquilo que é executado em primeiro lugar é o from e o join. São estes dois. Depois aquilo que acontece é logo o where. Por isso é que nós no where não temos acesso às variáveis que nós colocamos aqui, aos aliases que nós colocamos no select. Não temos acesso. O group by é logo a seguir ao where. Depois vem o having, lá está. É essa a ordem. O where, group by, having. Depois vem o order by. E há um também que nós não falámos hoje, que é o limit, que é simplesmente para limitarem o número de registros. Portanto, se eu tivesse aqui um limit 1, isto só me dava um registro no máximo. Eu podia escrever limite 2, neste caso dava 2. Se eu escrevesse limite 100, dava-me, neste caso, só 2, porque eu só tenho 2 registros. Mas é um bocado isso. Portanto, lá está. Aquilo que não foi coberto neste vídeo é isto tudo. Este vídeo foi mesmo só para consultas e como deixar consultas úteis, como fazer consultas úteis e como resolver problemas. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com sintaxe para resolver problemas de SQL. Consulta. Foi isto. Obrigado. Espero que tenha ajudado.